Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Em Minas, um programa da TV Alterosa, que é realizado em parceria com o jornal Estado de Minas e o Portal UAI. Hoje estamos com muita honra recebendo o desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior, que é o presidente eleito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Você já sabe, este programa tem 2 blocos aqui na TV Alterosa e o terceiro bloco que é veiculado exclusivamente no Portal UAI, no canal do YouTube. Então, eu sempre peço para as pessoas, quando estiver terminando o segundo bloco, você já acessa youtube.com/portaluai para continuar assistindo a esta entrevista que está começando agora. Primeiro, cumprimentar o senhor, dar os parabéns pela eleição. O senhor toma posse semana que vem, dia 1º, é isso? Exatamente, dia 1º de julho. Muito bem, meus parabéns. Muito obrigado. Como é que o senhor está se preparando para essa virada de chave, de desembargador para presidente? Atualmente, eu exerço o cargo de Corregedor-Geral de Justiça. E o Sim. corregedor, ele atua como, na prática, um administrador da primeira instância. Então, após 2 anos trabalhando nesse cargo, eu fui eleito pelos meus colegas desembargadores e desembargadoras para exercer a presidência pelo próximo biênio. Então, nós estamos já na fase de transição da corregedoria para a presidência. Muda muito de corregedor para presidente? Muda muito. Muda porque o presidente, ele além do administrador de todo o Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, ele também é o chefe do Poder Judiciário, é o chefe de um dos poderes do Estado. E nós temos um Tribunal de Justiça que é muito grande. Hoje, o nosso tribunal tem mais de 1.000 magistrados, por volta de 13.000 servidores e servidoras, 298 comarcas instaladas no estado de Minas Gerais. Então, é um trabalho muito grande que nós temos pela frente no próximo biênio. Essa configuração está adequada ou o senhor vê muitas deficiências ainda na estrutura, por exemplo? Não, atualmente nós temos condições de realizar um bom trabalho com a atual estrutura. O que nós precisamos fazer é utilizar de uma forma inteligente, estratégica, essa estrutura que nós temos, tanto material quanto de pessoal. Porque o Poder Judiciário, ele tem uma missão muito grande de prestar jurisdição em todo o estado de Minas Gerais, mas nós também temos limites fiscais da própria lei de responsabilidade, ou seja, limite de gastos com pessoal. Então, nós temos que fazer mais com o mesmo. Uma questão assim que infelizmente, é histórica no Brasil, é esse adjetivo que persegue a justiça da morosidade, né? A justiça morosa, né? O senhor concorda com isso? E o que é que está acontecendo para tentar resolver isso? É uma realidade, nós temos ritos processuais, né? A lei exige que o processo passe por determinados estágios e, por isso, gera também uma morosidade. O que também acarreta essa morosidade é a multiplicação de demandas. Nós temos hoje um demandismo muito alto no país. Muitas ações são ajuizadas todos os dias nos diversos tribunais, nas diversas esferas da justiça. Nós temos que trabalhar com inteligência para que as demandas sejam decididas individualmente, as demandas individuais. Aquela pessoa tem uma ação de indenização, uma cobrança, uma ação de despejo, mas há ações repetidas que elas têm a mesma causa e o mesmo pedido. Então, essas ações devem ser decididas coletivamente para que uma decisão abranja todos esses pedidos. O que causa isso que o senhor chama de demandismo? O senhor acha que a população em geral ficou mais ciente, mais consciente dos seus respectivos direitos ou há outras causas nisso? Não há dúvida que a partir da Constituição de 88, inúmeros direitos foram não só colocados na Constituição, mas também divulgados. E a Constituição previu a edição de leis que integraram o cidadão e a cidadã na cidadania e também ressaltando os seus direitos que hoje são levados ao Poder Judiciário. Então, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso, a Lei dos Juizados Especiais. Essas leis trouxeram o cidadão para o Poder Judiciário. Mas isso é a parte boa, porque as pessoas estão exercitando os seus direitos. Ao lado disso, nós temos também as chamadas demandas predatórias, ou seja, demandas falsas que são ajuizadas no Poder Judiciário e elas abarrotam a justiça, elas aumentam o número de processos e impedem que nós façamos uma decisão rápida para aquelas demandas que são as demandas legítimas. Então, essas demandas predatórias nós também vamos atacar, evitando que elas prejudiquem a demanda legítima do cidadão e da cidadã. Conta pra gente alguns exemplos assim do que é uma demanda predatória, o que aparece lá? Por exemplo, nós temos demandas de massa. Então, como nós tivemos aqui as tragédias das barragens de Brumadinho, Mariana, então são fatos que lesam
direitos de muitas pessoas. Então, essas pessoas legitimamente buscam o Poder Judiciário para a satisfação de seus direitos. Ocorre que, nesse mesmo meio, pessoas que não sofreram aqueles danos, aqueles prejuízos, se inserem, às vezes, com documentos falsos, procurações falsas e buscam satisfazer direitos que são ilegítimos. Então, nesses casos, o Poder Judiciário deve agir com muito rigor, não apenas para impedir que essas demandas prossigam, mas para punir quem está usando indevidamente o Poder Judiciário. Porque é crime, né? É crime e esse é um orçamento público. Cada demanda tem um custo. Então, se nós processarmos essa demanda, é dinheiro público que está sendo jogado pelo ralo. E, além disso, tomando tempo de uma ação legítima que poderia estar sendo julgado em andamento. E que gera um reconhecimento da morosidade do Poder Judiciário, porque o juiz e a juíza estão ocupados com ações que não são legítimas, enquanto poderiam estar trabalhando em ações legítimas. E há casos nesse conceito do demandismo também, de petições que não têm sentido de ir para a justiça? Isso também costuma aparecer? Nós temos no nosso Poder Judiciário um lema que nós não impedimos a parte, né, a pessoa de ajuizar a ação. Ainda que aquela ação tenha um pedido absurdo, quem deve dizer que o pedido é absurdo é o juiz após a ação ser ajuizada. Então, não há, vamos dizer assim, um mecanismo de impedimento dessas ações. Mas, obviamente, há muitos pedidos que não mereceriam estar no Poder Judiciário. Inúmeros pedidos, inúmeras demandas poderiam ser resolvidos antes de chegar ao Poder Judiciário com o serviço de atendimento ao consumidor, com medidas tomadas pelos próprios violadores de direito. Mas isso não acontece e as ações chegam ao Poder Judiciário. Isso não devia parar antes no advogado, por exemplo? O advogado normalmente busca uma conciliação entre as partes, é natural que isso ocorra. Mas em determinados momentos, dependendo quem é o demandado, que nós chamamos o réu na ação, são às vezes grandes empresas, prestadores de serviço que não aceitam esse tipo de acolhimento. Então o Poder Judiciário também tem trabalhado por intermédio das nossas centrais de conciliação para chamar essas pessoas que são muito demandadas e buscarmos acordos antes do ajuizamento da ação, porque essas ações também têm custos para essas empresas. Então é importante que, em nome da cidadania, em nome do bom senso, esses grandes violadores de direito também se acheguem ao Poder Judiciário e busquem a solução dessas contendas antes do ajuizamento das ações. Muito bem. Desembargador, no seu mandato, a tragédia de Mariana vai completar 10 anos. O senhor acredita que a gente vai ter um acordo até lá? Porque está, como se diz em Minas, está engastalhado, né, presidente? Exato. Nós estamos acompanhando, né, o Poder Judiciário acompanha essas demandas de repercussão, nós temos um acompanhamento bem próximo. A questão de Mariana, houve uma dúvida de competência, se a competência seria da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, mas de qualquer forma, as juízas da comarca de Mariana são juízas muito responsáveis, estão preparadas para, caso nós sejamos reconhecidos como os competentes, nós vamos fazer um mutirão, nós vamos fazer um trabalho muito forte para conseguir dar satisfação a essas pessoas que tiveram os seus bens e sua vida comprometida com essa catástrofe. Essa polêmica de ser estadual ou federal é porque o Rio Doce avança até o litoral e passa pelo Espírito Santo, não é isso? Exato. Foi uma catástrofe que causou consequências em mais de um estado da federação, então por isso houve essa discussão de competência, mas eu tenho certeza que em breve será solucionada para que o Poder Judiciário dê uma resposta rápida. Por que o senhor acha que Mariana travou desse jeito e Brumadinho andou mais rápido? Houve essa grande diferença, né, que a barragem de Brumadinho, os danos ocorreram apenas em nosso estado, a competência foi da Justiça Estadual para a reparação dos danos. Nós pudemos fazer o que nós fizemos, um núcleo de cooperação em Brumadinho, nós temos juízes e desembargadores trabalhando especificamente nesse processo, então a resposta tem sido dada de uma forma muito mais rápida. Inclusive, recentemente foi instalada na comarca de Brumadinho uma central de perícias, ou seja, nós levamos médicos, psicólogos, psiquiatras para fazer as perícias lá em Brumadinho de uma forma bem rápida e com isso agilizar o andamento das ações. Desembargador, vamos fazer um intervalo e a gente volta já já. Depois dos comerciais, vamos falar de aborto, de Código Penal e do Rio Grande do Sul.
Estamos de volta agora, o segundo bloco do Em Minas, hoje conversando com o desembargador Correia Júnior, que é o futuro presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, toma posse na semana que vem. Já falamos sobre morosidade da justiça, já falamos sobre tragédia de Mariana e agora eu quero falar um pouquinho, desembargador, sobre o Rio Grande do Sul. O Tribunal de Justiça transferiu, se eu não estiver enganado, 10 milhões de reais para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, né? Eu queria que o senhor comentasse a importância dessa articulação ampla da sociedade em tragédias desse tipo, né? Isso foi muito importante, né? Exato. No momento em que o Estado do Rio Grande do Sul mais necessitava desse tipo de auxílio, nós transferimos 10 milhões de reais de uma conta que é destinada ao recebimento de penas pecuniárias. São aquelas pessoas que são condenadas ou fazem acordo após cometerem crimes de menor potencial ofensivo e depositam esse valor numa conta e nós retiramos dessa conta 10 milhões e mandamos para o Rio Grande do Sul. Além disso, seguindo a orientação do Conselho Nacional de Justiça, nós autorizamos que os juízes das nossas 298 comarcas também encaminhassem esses valores para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Então, além dos 10 milhões que foram encaminhados pelo tribunal, as juízas e o juiz do Estado encaminharam também outros valores que nós ainda estamos levantando. E essa articulação é importante porque todos nós estamos sujeitos a esses eventos climáticos. E no momento de tanta dificuldade dos nossos irmãos gaúchos, nós podemos dar essa colaboração, ainda que pequena, importante para a melhoria das situações. Aqui mesmo em Minas, recentemente conversamos com o porta-voz do Corpo de Bombeiros e ele disse que, de fato, Minas Gerais pode ter, de alguma maneira, uma tragédia daquele tipo. Lembrando que a íntegra dessa ótima entrevista você vai ler na edição de amanhã do Estado de Minas, tá bom? E daqui a pouquinho você já vai acessando youtube.com/portaluai para continuar acompanhando o nosso papo. Desembargador, o país agora está vivendo uma nova polêmica, sempre temos uma grande polêmica, né, dominando os veículos de imprensa, e agora é um seríssimo que é esse projeto de lei que está no Congresso Nacional, em caráter de urgência, sobre alteração na lei do aborto. O que está sendo proposto é que mulheres que tirem o bebê depois de 22 semanas sejam punidas com mais rigor, e há casos em que isso pode ficar com uma pena maior até que a do estuprador, por exemplo, nos casos de estupro. Como é que o senhor vê isso? Eu penso que toda alteração da legislação, em especial a legislação penal, ela não pode ser feita sob paixões, né? Movida por paixões, movidas por interesses que não sejam interesses técnicos da análise do processo, da análise do direito penal. E essa modificação, desconhecendo uma realidade de saúde pública que nós temos no nosso país, ela pode gerar situações em que a vítima seja punida de uma forma muito mais grave que o ofensor. Então, assim como outras alterações que ocorreram, como modificações na lei de execução penal, nós devemos verificar quais as consequências que elas estão gerando e, a partir daí, tomar uma decisão. Então, nada deve ser aprovado de afogadilho. E a tramitação foi aprovada em caráter de urgência em 24 segundos. O senhor acha que isso, então, foi um erro? Eu acredito assim, eu respeito o parlamento, nós temos o nosso princípio, né, da separação e independência dos poderes, cabe a cada poder respeitar os demais, mas obviamente o que eu reitero é que há necessidade de ser estudado com muito carinho, com muito vagar e, obviamente, quem vai aplicar a legislação é o Poder Judiciário. E toda a legislação, ela não pode contrariar princípios e valores que estão na Constituição Federal. O juiz, quando vai aplicar, ele faz uma comparativa entre o que diz a Constituição Federal e o que diz a legislação. E a Constituição prevê, como um dos princípios mais caros à humanidade, a dignidade da pessoa humana. Então, a aplicação da lei, de toda a lei, vai observar esse princípio. Um projeto dessa natureza, o senhor acha importante que haja, por exemplo, audiências públicas, ouvir os diversos segmentos da sociedade? Exato, nós temos que ouvir médicos, juristas, pessoas que lidam com essa realidade, principalmente hospitais públicos. Então, é importante que toda mudança que impacte a sociedade passe por esse processo de amadurecimento. De qualquer maneira, o senhor considera que o Código Penal precisa ser revisto? Ele
ele está ultrapassado, como se costuma dizer, ou o código que está aí é bom? O nosso Código Penal é de 1984, mas desde então, inúmeras reformas foram atualizando a nossa legislação. Talvez o que nós estamos precisando é um amadurecimento na aplicação da lei penal. Não sei se reforma legislativa é a solução para a nossa sociedade. Talvez algumas reformas pontuais, mas o que o Poder Judiciário faz na aplicação da lei penal também é aplicá-la de acordo com a Constituição Federal, de acordo com o conjunto da legislação, com as decisões judiciais que são proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, há um arcabouço, um conjunto de entendimentos que são utilizados pelo juiz quando ele julga a ação lá na ponta. O que ele tem de pior hoje, o Código Penal? Não reputaria que existe alguma dificuldade. Por exemplo, nós temos hoje uma lei de execuções penais que ela prevê a execução progressiva, sempre buscando a reinserção da pessoa presa na sociedade. Essa é uma legislação moderna que atende às convenções internacionais e aos princípios da dignidade da pessoa humana que são observados mundialmente. Então, acho que não deve haver mudança, deve haver um investimento, como o Estado de Minas Gerais tem feito, inclusive com parceria do Poder Judiciário, para que a pena seja cumprida de uma forma humanizada, buscando a ressocialização, uma verdadeira reinserção da pessoa presa na sociedade. Desembargador, o senhor falou agora há pouco do equilíbrio entre os poderes, né? Nós temos esse famoso sistema de freios e contrapesos, né? Esse sistema foi muito questionado nos últimos anos, especialmente por causa dessa polarização na política, não é? E esse sistema ele prevê exatamente que os poderes, digamos, se controlem, não é? Ali, de uma forma mútua, né? O senhor concorda com isso? O senhor acha que está havendo um desequilíbrio entre os poderes? Não, eu não vejo isso. Eu acho que... Não houve abusos, nem... Acho que cada poder está exercendo a sua atribuição constitucional. Enquanto o Legislativo faz as leis, o Executivo administra os órgãos, seja do Executivo, Legislativo, do Federal, Estadual ou Municipal, e o Poder Judiciário tem o papel de julgar as demandas que lhes são trazidas. O Poder Judiciário não atua de ofício. Sempre que provocado, ele dá uma resposta. Muito se fala da chamada judicialização de todos os atos da sociedade, inclusive com a interferência nas chamadas políticas públicas. Então, quando o Poder Judiciário determina prefeito, faça um hospital, ou prefeito, construa uma escola. E, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu uma causa nesse sentido, dizendo que o Poder Judiciário só deve atuar nas políticas públicas excepcionalmente quando houver uma grave violação realmente da obrigação imposta aos demais poderes. E é o nosso papel e o Poder Judiciário tem exercido essa função. Desembargador, um outro assunto muito polêmico que ainda domina bastante o noticiário é essa questão das saidinhas temporárias, a saidinha, né? O senhor vê essa lei com bons olhos? Como é que o senhor analisa isso? Não, eu acredito que, como eu mencionei, nós temos um sistema legislativo, um conjunto de leis que regulamenta a execução penal. Essa execução penal, isso historicamente, ela vem sendo sempre disciplinada, regulamentada de uma forma progressiva. A pessoa é presa no que nós chamamos de regime fechado, depois ela evolui para o regime semiaberto. No fechado, ela fica presa no estabelecimento prisional. No semiaberto, ela começa a trabalhar. No aberto, ela passa a ir para casa e voltar para o estabelecimento prisional. Aí, depois, ela recebe o livramento condicional, ou seja, ela fica livre, mas mediante o cumprimento de determinados requisitos, como, por exemplo, não se ausentar da comarca, recolher-se em casa a partir de determinado horário, até que ela cumpre a pena, esse período de prova, e acaba a pena dessa pessoa. A saída, que hoje foi chamada de saidinha, mas a chamada saída temporária, ela existe desde 1984 na Lei de Execuções Penais. Ela vem sendo executada como forma de ressocialização do apenado. Então, por determinadas vezes por ano, esse apenado sai do estabelecimento prisional depois que ele saiu daquele período inicial fechado, ou seja, já está num período, numa forma de cumprimento de pena menos rigorosa, vamos dizer assim, e ele é autorizado a ir passar alguns dias na sua casa. Normalmente, essas autorizações são dadas em períodos específicos, Dia das Mães, Natal, Páscoa.
E isso contribui para a ressocialização. O que nós temos de estatística é que das pessoas que saem, mais de 95% não são flagradas cometendo crime e retornam. Então, essa medida foi tomada em virtude desse menos de 5% que, eventualmente, na saída, cometem outro crime. Obviamente, esses que cometem o crime e eles descumprem essa autorização que foi dada, eles já sofrem uma punição na própria execução penal. Além de serem processados pelo crime que cometeram, eles sofrem uma regressão. Porque a execução penal, assim como ela é feita de forma progressiva, ela também pode ser regressiva se houver o descumprimento dessas obrigações. E é bom dizer também que a pessoa presa, quando vai para essa saída, é porque ela preenche 2 requisitos. Um requisito temporal, ou seja, ele já cumpriu determinado período de pena, e um requisito subjetivo, ele tem bom comportamento carcerário. Então, se ele comete o crime, ele vai ser punido. Mas eu não acho razoável que nós retiremos um direito de 95% que não é flagrado cometendo crime por causa de uma minoria. Desembargador, quero agradecer demais sua presença aqui na TV Alterosa para esse papo muito agradável, viu? Muito obrigado pela sua presença. Mas nosso papo continua agora lá no canal do YouTube do Portal Uai, tá bom? Vamos lá. A você aqui da TV que nos prestigiou com a sua audiência, nosso muito obrigado. Temos um compromisso semana que vem. Tchau. Olá, estamos de volta agora para o terceiro bloco do Em Minas de hoje. Estamos conversando com o desembargador Correia Júnior, que é o próximo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Toma posse na semana que vem, dia 1º de julho. Desembargador, como é que pode ser a sua contribuição para alterar essa percepção comum, né, da opinião pública de que há privilégios no Poder Judiciário, né? Por que essa percepção está disseminada dessa maneira? Eu acredito que o Poder Judiciário tem que falar mais com a sociedade, né? Nós estamos vindo de uma época em que havia um adágio, havia um ditado, né, vamos dizer assim, uma prática que dizia: o juiz só fala nos autos. Isso fazia com que os juízes ficassem afastados da sociedade, não dessem satisfações dos seus atos para o conjunto da comunidade para a qual ele trabalha, e atualmente nós temos a percepção de que o juiz decide nos autos, mas ele tem a obrigação de explicar a sua decisão. A partir do momento que o juiz explica o que ele faz, a partir do momento que as pessoas conhecem a vida e a atividade do juiz e da juíza, eu tenho certeza que verão que é um profissional que está submetido a uma carga de trabalho imensa, a um número de processos sob a sua responsabilidade muito grande. Nós somos o Poder Judiciário que mais julga no mundo, nós somos o Poder Judiciário mais demandado do mundo. Então, a pessoa irá compreender que o que é dado ao magistrado como benefício da carreira não é um favor, não é um privilégio, e sim a remuneração ou a entrega a uma pessoa que tem uma atividade diferenciada em relação às demais da sociedade. O senhor acha que a frase tem que ser mudada? Pode ser: o juiz fala depois dos autos, ou ele pode falar durante também? Eu acho que o juiz, ele dá satisfação do que ele fez. Eu acho que o juiz não deve adiantar a decisão. A pessoa tem que tomar conhecimento. A parte do processo tem que tomar conhecimento da decisão após ela ter sido proferida nos autos. Mas o juiz é obrigado a explicar a sua decisão. E indo além, nós temos que usar uma linguagem simples, né? Já foi um tempo em que o magistrado era visto como uma pessoa diferente. Ele se vestia diferente, ele não se relacionava com a comunidade, ele falava uma linguagem incompreensível e era uma pessoa distante de todos. Então, hoje nós temos que decidir de uma forma simples. Nós temos no nosso tribunal uma campanha para o uso da linguagem simples, para que todos que leiam uma decisão, seja do tribunal, seja do juiz ou da juíza, compreenda por que está ganhando ou por que está perdendo aquela demanda. Essa percepção do privilégio, acho que ela também está ligada à questão das remunerações, né? Vira e mexe aparece o CNJ anunciando algum benefício novo para os magistrados e, na verdade, no Brasil, muita gente não sabe, mas isso tem um efeito cascata que vai para o Ministério Público e assim por diante. O senhor acha que os juízes ganham muito no Brasil?
Não, acho que a remuneração é a remuneração adequada para a importância da função. Hoje em dia, quem ingressa na magistratura, e nós temos outras carreiras jurídicas que são tão bem remuneradas quanto a magistratura, mas não recebem essa atenção quando há alguma notícia relacionada a vencimentos, até mesmo porque o juiz está no topo da pirâmide jurisdicional, a verdade é essa, né, na pirâmide judicial, mas é uma carreira em que a pessoa, quando é aprovada, tem que ir para o interior, vai fazer uma carreira de mais de 10 anos em cidades pequenas, passando por outras cidades. A família do juiz e da juíza enfrenta esse sacrifício, porque crianças que estão acostumadas numa escola mudam de cidade para outra escola. Nós temos um sacrifício muito grande até que se chega à capital. Então, é uma carreira diferenciada e deve ser encarada também no aspecto remuneratório de uma maneira diferenciada. Em relação a essa questão da natureza dos valores que são pagos, eu também acredito que nós devemos ter uma transparência maior e explicar para a sociedade. Bem, né? Exatamente, porque às vezes a pessoa vê uma notícia, às vezes a notícia ela traz no título algo mais chamativo do que o próprio conteúdo e aquilo desgasta a carreira acham que é uma casta de privilegiados que não trabalham, quando na verdade nós somos remunerados condignamente pelo muito que trabalhamos. Hoje em dia também tem essa velocidade das coisas, né? Às vezes a pessoa só lê o título e não lê a reportagem, não vai em busca, aí fica às vezes com uma impressão distorcida. Né? Exato, mas eu acho que tudo passa, como eu disse, pela transparência. Nós devemos esclarecer. Hoje, nós, né, pela lei da transparência, estamos com nossas remunerações publicadas. Qualquer pessoa pode acessar o portal da transparência dos tribunais e saber quanto recebe cada magistrado, cada magistrada. Então, isso não existe, não há um paradigma, talvez, no mundo em relação a isso, em termos de transparência. É algo muito evoluído em nosso país. Então, é importante que se diga que ninguém está escondendo nada, está tudo publicado e transparente. Desembargador, a mediação e a conciliação estão ganhando um espaço importante, né, nos órgãos públicos. Como é que o senhor avalia esse processo assim, e qual que é o impacto especificamente no TJ? Nós temos centros de conciliação e mediação espalhados por praticamente todas as comarcas do Estado. Nós temos alguns, inclusive, instalados fora das comarcas, em municípios, porque o grande caminho hoje para a solução de conflitos é buscar a conciliação e a mediação. A sentença, ela resolve o problema processual, mas nem sempre ela pacifica aquela relação. Na mediação, como a solução é dada pelas próprias pessoas que estão litigando, aquela solução é muito mais pacificadora. Hoje nós estamos instalando também no Estado de Minas Gerais o que nós estamos chamando de fóruns digitais. Esses fóruns digitais, que pelo próprio nome diz, não existe nada de papel nesses fóruns, eles estão sendo instalados em municípios que não são sede de comarca, para que as pessoas não se desloquem desses municípios até as comarcas, em muitos casos em que sequer há transporte público, as pessoas têm que até dormir na rodoviária da comarca, porque não tem como voltar. E esses fóruns digitais vão proporcionar que centrais de conciliação também estejam nos municípios que não são sede de comarca. Então a pessoa nem vai precisar viajar para fazer um acordo e resolver a sua situação. É excepcional, né? Desembargador, o senhor foi eleito, e nós não temos dúvida nenhuma de que com todos os méritos, mas tem uma questão nessa eleição em especial, que houve uma candidata, uma desembargadora, tentou ser eleita, não foi eleita. E isso nunca aconteceu na história do Tribunal de Justiça. Por que o senhor acha que isso acontece e o que o senhor vislumbra para frente? Há essa possibilidade de acontecer no futuro? Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Especificamente, na eleição em que eu disputaram 2 homens e uma mulher, e foi eleito um homem. E inclusive, a mulher que disputou, a desembargadora Áurea Brasil, é das colegas mais brilhantes do nosso tribunal, mais respeitadas como juíza e também como administradora. No caso, a maioria dos membros do tribunal optou pelo meu nome, mas isso, na minha visão, não configura nenhum desdouro ao interesse de uma mulher dirigir o tribunal. Nós hoje temos um número que não é grande de mulheres no tribunal, mas com uma medida afirmativa do Conselho Nacional de Justiça, que será aplicada pela primeira vez em nosso tribunal ainda este ano, nós teremos uma lista exclusiva de mulheres. Então, uma parte dos
das vagas do tribunal será ocupada exclusivamente por mulheres, até que isso atinja pelo menos 40% de mulheres. É como um sistema de cotas? Exatamente, é um mesmo? sistema de cotas, uma ação afirmativa, toda a lista de merecimento, né? Nós temos no tribunal promoção, uma promoção por antiguidade e uma promoção por merecimento. Na lista de merecimento, nós teremos uma lista mista e uma lista de mulheres. Nas últimas listas mistas, inclusive, nós tivemos a promoção de várias mulheres, mas nós teremos uma lista exclusiva de mulheres, vamos aumentar o número de mulheres no tribunal. Tenho certeza que em breve o Tribunal de Justiça será dirigido por uma mulher e será uma das gestões mais brilhantes do nosso tribunal, porque as nossas mulheres magistradas são de muito valor e agregam muito ao nosso Poder Judiciário. Só para ver se eu entendi, pelo que eu estou entendendo do que o senhor está falando, vai ficar 50% a 50%. A resolução do CNJ, ela diz que essa medida afirmativa deve ser adotada até que se atinja 40% do número de mulheres em relação ao total do tribunal. Mas nós podemos chegar a 50% também, na medida que as mulheres também podem ser promovidas na lista mista. Muito bem. Numa entrevista recente, o senhor disse que pretende fazer uma gestão voltada para a inovação e a eficiência tecnológica, né? Na prática, o que é que o senhor pretende fazer para que isso possa se desenvolver e o que vai ser exatamente o impacto para o cidadão? Hoje, todos os nossos processos são eletrônicos. Então, o advogado tem acesso ao processo de qualquer lugar que ele esteja, basta um computador ligado à internet. Esse processo está acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por mês. Então, nós temos que usar essa facilidade de acesso para agilizar a prestação jurisdicional. Nós já estamos fazendo hoje cooperações remotas. Então, juízes de todo o estado podem cooperar, por exemplo, na comarca de Brumadinho, nos processos da catástrofe. Então, com isso, nós agilizamos a prestação jurisdicional. Ninguém precisa se deslocar, nós não precisamos mandar processos físicos como era no passado. Além disso, nós podemos fazer cooperações também dos servidores, porque não adianta o juiz despachar, sentenciar, se não tiver um servidor para dar andamento àquele processo. Então, nós também vamos utilizar cooperações remotas, comarcas que têm menos serviço vão cooperar naquelas comarcas que têm mais serviço. E, na ponta, isso acarreta o andamento mais rápido dos processos. Na sua lista de metas e desafios, esse é o principal? Há outros itens nessa lista? Todos eles buscam usar a tecnologia para agilizar o andamento processual. Esse é o grande meta. Essa é a grande meta e é o grande mote da minha gestão. Hoje sou corregedor, ou seja, eu atuo preferencialmente na primeira instância, então eu conheço a realidade das 298 comarcas do estado, eu tenho uma equipe que está me ajudando também a mapear esses gargalos e o nosso objetivo é esse, é fazer mais com a mesma estrutura que nós temos, usando a tecnologia e tendo foco no cidadão e na cidadã que tem um processo em andamento. Desembargador, e como é que estão as obras lá no fórum? Nosso Fórum Lafayette está de vento em popa, a reforma. Eu estive lá recentemente. Eu acredito que no ano que vem nós vamos conseguir inaugurá-lo de uma forma que vai prestar um serviço de mais qualidade para quem frequenta o fórum. Nós poderemos utilizar hoje aquele espaço que já estava acanhado, dividido com inúmeras divisórias. Hoje nós temos vãos livres hoje na obra e com isso nós podemos dividir de acordo com a necessidade, de uma forma até mais bonita, mais agradável, mas também que atenda bem o cidadão. Hoje estamos instalados precariamente em 2 prédios na Augusto de Lima e anexos na Mato Grosso, ali próximo, que são verticalizados, tem problema da utilização de elevadores, mas eu tenho certeza que em breve nós voltaremos ao nosso icônico e saudoso Fórum Lafayette. Ok. Desembargador Correia Júnior, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no Em Minas, com uma excelente entrevista. Esses assuntos do Poder Judiciário são sempre muito importantes para o nosso cidadão, né? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, estou sempre à disposição para conversar com vocês. Desembargador que toma posse no dia 1º de julho, semana que vem. Muito obrigado mais uma vez e parabéns pela eleição. E a você que nos prestigiou com a sua audiência, eu gosto sempre de te agradecer demais pela sua participação aqui. Então você lê a íntegra dessa entrevista amanhã no Jornal do Estado de Minas e pode acompanhar a íntegra também nos nossos cortes no portal UAI. Você encontra todos os conteúdos dessa entrevista lá no nosso portal, tá bom? Um abraço para você e até semana que vem. Tchau!